Por que algumas pessoas não conseguem sair da depressão? Quais são os sinais? Mas hoje a gente vai falar de sinais na visão mais espiritualista, talvez, ou na visão da terapia holística. Como que a gente trabalha, o que a gente olha como terapeuta quando um cliente vem e nos diz que ele está com depressão? Como tratar isso, como resolver isso? E se você hoje percebe que tem alguns sintomas depressivos, alguns momentos de baixa, essas dicas do vídeo de hoje vão te ajudar muito, tenho certeza disso. Então vem comigo que hoje a gente vai falar mais sobre esse assunto. É muito interessante porque eu coletei alguns dados, né, falando um pouco mais sobre a doença em si. E o Brasil é um dos países que tem os maiores índices de depressão no mundo. Tem muita gente no nosso país que vive depressão na vida, que enfrenta essa doença, que enfrenta os distúrbios de uma depressão. Outra coisa interessante é que em cada pessoa os sintomas se manifestam de formas diferentes. E aí eu coletei aqui uma lista gigantesca de sintomas para quem está procurando entender se realmente tem um quadro patológico e se está com a doença, tá? Exemplo: tristeza, vazio, pessimismo, desesperança, perda do interesse pelo prazer relacionado a hobbies, exercícios físicos, sexo, amigos, redução do apetite, emagrecimento rápido demais, ou também se você está engordando muito rápido ou está tendo aumento de peso sem motivo, ganho excessivo de peso, alterações do sono, como insônia, dormir demais, né? Dificuldade de concentração, ansiedade, dificuldade em tomar decisões, agitação, cansaço, culpa, sensação de fracasso, raiva. E o que a medicina fala é que se você tem pelo menos 5 desses sintomas, você já está num quadro patológico de depressão, provavelmente. E que em cada pessoa, todos esses sintomas se manifestam de formas diferentes. E sabe o que é interessante também? Que o maior caso de depressão está em mulheres, mais em mulheres do que em homens. E olha só, esse final de semana eu estive num workshop de mães e filhas, onde nós trabalhamos através da constelação familiar alguns processos muito profundos de libertação. E uma das dinâmicas que a gente fez lá no grupo foi, só tinha uma mãe e uma filha participando, né? Poderia ir filhos, mães ou mães e filhas, né? Se pudesse ir com a mãe era melhor. E aí, como tinha uma mãe e uma filha, foi feita uma dinâmica onde a filha colocou os sapatos da mãe e a pessoa que estava dirigindo, a Larice, né, uma pessoa incrível, uma pessoa encantadora, consteladora que estava trabalhando conosco, pediu que essa filha caminhasse e sentisse o que acontecia com ela caminhando com os sapatos da mãe. E aí ela relatou sensações de peso, de cansaço, de fadiga. E aí ela comentou conosco: eu, pelo menos, nunca vi nenhuma filha até hoje que não usou os sapatos da mãe. Dentro da constelação familiar, entende-se que as meninas costumam usar os sapatos da mãe porque elas, no inconsciente, têm uma necessidade profunda de ajudar a mãe a aliviar o peso e a carga ou a dor do sistema familiar da mãe. Olha que profundo isso. Nós meninas, né, mulheres que estão assistindo esse vídeo, normalmente usamos os sapatos da mãe quando somos criança, mesmo que seja brincando, porque lá no nosso inconsciente existe uma necessidade profunda de aliviar a carga e a dor do sistema familiar da mãe. Por isso nós usamos os sapatos dela, ok? Começando por aí a reflexão do vídeo de hoje, eu quero que você perceba que existem alguns sinais mais profundos que causam depressão e que eu validava isso nos meus atendimentos dentro do consultório. Vamos lá, vou te falar sobre algumas percepções que eu tive nesse final de semana e nos estudos que eu venho realizando, nesses movimentos que eu tenho feito como terapeuta há mais de 14 anos. O fato é que muitas vezes a dor que a gente sente, que faz com que a gente tenha essas tristezas, esses desequilíbrios, essas dificuldades em ter alegria pela vida, estão muito relacionadas a dores muito mais profundas mesmo. Onde às vezes a gente nem sabe o porquê que essa tristeza vem, porquê que essa dor emocional tá ali. Mas existe um distúrbio que faz com que biologicamente, quimicamente, o nosso cérebro não consiga reproduzir, não consiga produzir, na verdade, hormônios que tragam alegria para nós. Só que esse distúrbio químico que existe no cérebro e que a medicina fala que é real, ela tá sendo projetada, tá acontecendo porque existe algo mais emocional, mais espiritual também, né? Porque não deixa de ser espiritual esse movimento em que inconscientemente a gente está carregando uma dor que às vezes não é nossa. Muitas vezes a depressão ela surge porque existem quadros na nossa família, até de antepassados bem longínquos, onde
uma tristeza vem vindo de geração para geração. Cada caso é um caso, eu não sei a sua história, se você tem quadros de depressão, eu não sei o que está acontecendo dentro do seu coração para você estar se sentindo assim hoje. Mas a primeira coisa que você precisa entender como um sinal que precisa ser olhado é você perceber a verdadeira causa da depressão, que não está na falta de produção hormonal no seu cérebro simplesmente, mas que existe um algo mais aí dentro, alguma dor que você está carregando e que é inconsciente e que por amor, por fidelidade ao nosso sistema familiar e a todos que vieram antes, especialmente as mulheres da nossa família, nós carregamos essa dor dentro de nós para tentar de alguma maneira extravasar e aliviar essa dor na vida. Então você precisa olhar para toda a sua história, honrar todas que vieram antes. E nesse caso aqui a gente está falando muito da mulher, porque os quadros de depressão maiores estão nas mulheres hoje. Então, mulheres que estão passando por isso, ou homens que estão passando, olhe para a história das mulheres da sua família, da sua mãe, avó, bisavó, tataravó. É muito provável que existam quadros assim que não estão só em você, mas em todos que vieram antes. O nosso olhar diante disso é um olhar de concordar, de aceitar e de não precisar carregar essa dor, porque aí você paga um preço muito alto na sua saúde, no mal-estar e principalmente na falta de fluidez diante da vida, onde as dificuldades para você aparecem muito maiores do que muitas vezes são. Porque quando a gente está em processos de depressão e quando a gente está em processos de autodestruição intensas e extremas, a gente só consegue olhar para nós, para o nosso sofrimento e não consegue olhar o que está acontecendo ao redor. Então, uma das dicas que eu acredito que são essenciais e que começa pelo que eu falei é você olhar para isso com mais profundidade, não achar que é só um problema físico em si, não é só químico, não é só o seu cérebro não produzindo dopamina e outros hormônios da felicidade, mas é você olhar para dentro de você mesmo e perceber que às vezes existe um fundo maior aí, existe um motivo maior disso estar acontecendo. E aí, se esse movimento realmente for inconsciente, você não tem uma noção clara do que está acontecendo, apenas faça esse movimento interno de concordar, aceitar e incluir tudo que veio antes. De coração, olhe para sua mãe, olhe para o seu pai, olhe para as mulheres da sua família, avós, tataravós, bisavós e todas as mulheres que vieram antes e concorde com tudo que se apresenta. Isso de forma genérica, sem olhar para sua história e para o contexto da sua história de verdade. Só fazendo esse movimento eu sei que muita mudança positiva já vai acontecer. Você já vai conseguir se libertar de muita tristeza e muita dor inconsciente, tá? Outra coisa importante que eu preciso falar pra você aqui é que às vezes acolher essa dor e ser fiel a ela, ser fiel ao sistema, faz com que a gente também não consiga olhar para novos caminhos. Quando você faz esse movimento de concordar, aí você também consegue perceber que você pode ser diferente da sua família. Você não precisa continuar mantendo esse padrão de dor, de tristeza que vem vindo geração pós geração. E aí você consegue se abrir para o que se apresenta, consegue se abrir para novas oportunidades e para ter mais alegria de viver, consegue olhar para outros movimentos que a vida está te trazendo. Uma outra coisa muito legal que eu indicava para pessoas depressivas no consultório era fazer algum trabalho voluntário ou fazer algo para ajudar, se colocar à disposição para ajudar. Só que em primeiro lugar, para você conseguir ajudar o outro, você tem que começar se ajudando. Então, por isso que eu falei que o primeiro movimento é olhar para essa dor, acolher ela e dizer que tá tudo bem. Você concorda, você aceita, mas você quer fazer diferente. Uma outra coisa que eu acredito que é importante, eu fiz um passo a passo aqui para não esquecer de nada, é que a gente às vezes esquece de receber os presentes que a vida nos dá. A gente só olha para tudo com tristeza, com lamentação e com reclamação. Só que quando a gente reclama, quando a gente fica triste, quando a gente olha para a situação e a gente só vê dor ali, a nossa vida vai ser isso, porque a vida acontece através de nós e não por nós. O mundo, ele não está planejando nesse exato momento algo incrível para você, mas o mundo está te dando 1 milhão de possibilidades para sua vida ser incrível. Então você realmente precisa se abrir para que novas oportunidades aconteçam, esteja disponível. Se você conseguir fazer esse movimento que eu falei, de olhar para o papai, olhar para a mamãe, concordar com tudo que veio antes e realmente dizer para o seu sistema familiar, né, mentalmente, ei, eu tô aqui para viver uma nova história, eu tô aqui
por vocês, eu tô aqui porque vocês vieram antes e fizeram um caminho para mim. Eu posso continuar recebendo o amor e a bênção de vocês, mas eu também quero fazer diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero acolher tudo que veio antes, mas eu quero mudar a minha realidade. E se coloque nesse movimento com força, com energia, com disposição, para que a vida aconteça através de você e não por você. Você é capaz, você é merecedor, você pode muito mais, eu tenho certeza disso. Basta que você se entregue ao movimento e aos presentes da vida. Comece a olhar todos os dias para pequenas bênçãos, para pequenas vitórias, para tudo que acontece ao seu redor. Não só para a dor, não só para o sofrimento, não só para o que está difícil, mas eu tenho certeza que em algum nível, em algum lugar dentro de você, você tem motivos gigantes para agradecer. Você tem motivos incríveis para receber todo o amor que a vida está presenteando você todos os dias. Está te dando de graça. O ar que você respira é um presente. Acordar todos os dias é um presente, porque você poderia ter desencarnado durante a noite. Acordar ao lado de uma família é um presente. Ter o papai, ter a mamãe, ter ganhado a vida dos seus pais é um presente. Mesmo que eles tenham partido, eles te deram a oportunidade de estar aqui hoje, vivenciando tudo que você vive. Isso é um presente, agradeça por isso. Se você tem filhos ou não tem ainda, agradeça, porque para tudo nessa vida tem um propósito. Se você não é mãe ou se você não é pai, você é filho, e isso é um presente. Se você tem filhos, isso é um presente, seja o filho que for, seja o resgate que tem aí, não importa. Isso tudo é um presente que a vida tá te dando para você ser o melhor de você, fazer o melhor de você. Honre isso. Se você tem um trabalho, agradeça. Se você ainda não tem, agradeça pelo que tá por vir. Mas se coloque no movimento de receber os presentes da vida. Acredito que esse seja uma das maiores dicas que eu poderia te dar nesse vídeo de hoje. Receba os presentes que a vida tem para te dar. E eu tenho certeza que quando você sair desse casulo que a depressão te coloca, você vai conseguir olhar o todo, você vai olhar em torno de você e você vai ver tantos motivos maiores para agradecer. Faça todo esse exercício que eu te falei aqui. Honre a sua família, honre as mulheres da sua família principalmente. Abrace, contemple isso, agradeça e veja os presentes da vida, que eu tenho certeza que se você aplicar essas dicas por pelo menos 3 dias, depois 7 dias, em uma semana sua vida vai mudar. Algo muito importante vai acontecer com você. No mínimo, você vai ficar presente para mais movimentos que você pode fazer diante da vida. No mínimo. Se ela não mudar em algum nível, você vai começar a olhar a vida com outros olhos. Só que você tem que persistir e fazer isso por alguns dias. Se você só tomar essa informação hoje, mas não acolher aqui dentro, não levar adiante, nada vai acontecer provavelmente. Ou ao menos pode acontecer também. A gente nunca sabe o que a vida nos apresenta, como que a vida pode nos surpreender. Abra-se para esses movimentos que a vida pode trazer para você. E algo vai acontecer, tenho certeza disso, tá bom? Amo você, um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!